E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu estou aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar para conversar com vocês aqui um pouquinho nesse nosso canal niilista, nesse nosso canal que está aberto aqui aos livres pensadores, aos racionalistas, aos céticos, aos ateus, aos misantropos, ao pessoal mais introspectivo, pessoal que curte filosofia, que curte o existencialismo, essa preocupação com essa realidade na qual nós existimos. E a principal preocupação nossa, né, do ponto de vista filosófico, porque filosofia que não é aplicada na prática não vale de porra nenhuma, a verdade é essa. Então, filosofia, que é a amizade, o amor pela sabedoria, filia, né, amor, desejo, atração, e sofia, sabedoria. Então, filosofia, amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento, pela verdade, se é que existe alguma nesse mundo, né? Mas a gente busca, né? Principalmente, como eu falei, filosofia prática, que faz com que a sua vida melhore, que faz com que sua vida até mude. Dá água pro vinho, uma espécie de milagre, né, das religiões aí, mas isso só pode um milagre na sua vida. O que eu quero dizer por milagre? Uma mudança que você achava que fosse impossível, um nível de percepção que você achava que era algo muito difícil de ocorrer. Isso é possível através desta mudança de percepção da realidade. E aí a mudança também dos valores, que muitas das vezes os valores que nos são impostos quase sempre são falsos, são carregados de moralismo, são carregados de obrigações, de medos, de imposições, controle, né? E aí quando você se percebe nessa situação, e você percebe que você pode mudar a sua vida se você tiver uma outra percepção, se você começar a se autovalorizar ao invés de ficar valorizando os outros, se você compreender que esse mundo externo aqui é ilusório, sabe, é um mundo de cores, de um colorido, de pessoas, de muitas luzes, de muita música, de muita emotividade, tudo para te provocar respostas emocionais que vão te fazer a assumir várias dependências, tanto financeiras quanto emocionais. Dependência de sistemas, de instituições, de coisas e de pessoas. E aí, hoje a gente está aqui para falar sobre essa mudança de percepção, que é o que a gente trabalha muito aqui, né? Mas antes de iniciar, eu vou pedir que, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Os amigos às vezes entram, gostam do conteúdo, esquecem de dar um like, esquecem de se inscrever. E também, se você se inscrever no nosso canal, que eu vou agradecer muito, ative também o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí um conteúdo atualizado. Isso é muito importante para a gente expandir esse nosso trabalho aqui nessa plataforma do YouTube. Então, o que eu queria falar hoje aqui especificamente é que é muito interessante como o ser humano tem dificuldade de olhar as coisas como realmente são, né? E hoje eu vou falar aqui sobre a figura humana, sobre esse boneco que nós somos, né? Parecemos um boneco, tanto é que fazemos bonecos de nós mesmos. Bonecos de super-heróis. Tudo praticamente que a gente faz remete à nossa figura humana. Já reparou? Os alienígenas, quase todos são em forma humanoide. Tem cabeça, tronco e membros. O indivíduo bota um rabo ali, uma cauda, né? Bota um chifre, bota escamas. Trabalha em cima sempre da figura humana. O ser humano tem muita dificuldade de imaginar uma vida extraterrestre e uma forma que não seja humanoide. O cara bota a cabeça de polvo, o cara bota cabeça de elefante, igual os hindus lá, né, que tem o Ganesha, que é o deus cabeça de elefante. Outro é o deus macaco. São miríades de deuses, mas sempre remetendo a essa forma, que é uma forma única aqui sobre esse planeta, né? Porque nós somos os únicos que andamos eretos, o tempo inteiro eretos. E também somos uma das poucas espécies que não tem pelos, só temos pelos residuais, fruto de uma evolução. Fomos perdendo os pelos, né? Por exemplo, cabelo, né? O pelo
pelo na natureza, gente, é para controle térmico. É para proteger o animal do frio, não é isso? Para isso que é o pelo. E a gente tem aqui pelo embaixo do sovaco, pelo no peito, pelo aqui no nariz, na orelha. Tem isso aqui que se chama cabelo também é pelo, sobrancelhas, pelo no rabo, pelo na virilha, pelo na buceta, pelo no pau. Não tem função, né? Mais no ser humano. Então, é um resíduo evolutivo. Nós também, nossas unhas, né? Não tem praticamente mais função, né? Seriam, na natureza, garras para cavar, ou para arranhar, atacar, perfurar, se defender. A gente não tem mais isso, né? Nossas unhas são muito frágeis, praticamente não tem função. Temos também a questão do bico, né? Nós temos um bico, né? Olha aqui. Isso aqui tem qual função disso aqui, né? Você vê que é um bico. Na natureza é para cavar o solo, né? Não tem uma necessidade dessa protuberância aqui, o nariz. É um fruto de uma evolução, né, de um antigo bico. E aí, como costumo dizer, também temos um buraco de entrada, um buraco de saída, como se fôssemos serpentes. Nós temos essa parte de cima mais alargada, a parte de baixo mais afunilada. E aí ganhamos braços e pernas. Mas evoluímos de vermes. A condição inicial do ser humano era um verme, né? Tanto é que eu costumo dizer, se você olhar aquela naja, né? Aquela cobra naja, que ela é assim mais larga em cima e vai afunilando, é o formato do caixão do ser humano, né? Porque quando na cidade dos pés juntos, né? Você tá com os pés juntinhos, com os bracinhos juntinhos, você fica parecido com uma cobra, a gente coloca dentro de um caixão em forma de cobra. E aí, né? Tudo isso que eu tô falando remete ao quê? Aqui, né? A ilusão que é um ser humano que foi, né, um animal, um primata, que foi meio que lapidado pela evolução. Nós sofremos uma lapidação. Nossa pele, né, é muito difícil, como eu falei inicialmente, ter um animal que não seja coberto de pelos. A grande maioria o é, né? Com exceção dos aquáticos. Mas mamíferos, a maioria é coberta de pelos. E aí nós temos essa configuração sem pelos. Esse rostinho desenhado. Né? Até a orelha nossa é resíduo evolutivo, porque na natureza, né, essa orelha aqui, né, ela geralmente, por exemplo, nos cães é maior. Na maioria dos animais a orelha é grande. Por quê? Porque é para fazer uma espécie de uma concha, né, acústica, para o animal poder ouvir melhor. Né? Todo animal, qualquer animal ouve melhor do que a gente. Cães, gatos, eles têm uma percepção auditiva muito ampliada em relação a gente, principalmente por causa dessa concha aqui, acústica né, da orelha do animal, que ó, percebe um predador, percebe um barulho que nós não percebemos. Por isso nós nos tornamos muito frágeis. Né? Quanto mais um ser desenvolve inteligência, mais frágil ele fica. Né? Porque quanto mais forte, mais burro. E quanto mais burro, mais forte, como se diz, né? Então, o cara que trabalha muito o corpo, se preocupa muito com o corpo, ele acaba desenvolvendo menos a mente. É natural, né? Quando você desenvolve muito a mente, você tem recursos para não precisar mais ficar fazendo esforço físico. Você usa ferramentas, né? Como é o animal humano. Então, nós nos transformamos nisso aqui, né? Algo delineado, algo trabalhado, algo esculpido. Então, nosso cabelo não é mais pelo, né? A gente olha e a gente não vê pelo, a gente vê cabelo, que moldura o rosto, principalmente nas mulheres. A barba nos homens também moldura o rosto do homem, né? As nossas sobrancelhas parece que são desenhadas, as mulheres adoram, né? Tem umas que ficam umas palhaças, né? Que desenham a sobrancelha, ficam umas palhaças na sobrancelha desenhada. Fica escroto, né? Só a mulher passar batom, parece que, pra mim, né? Eu acho que fica com cara de palhaço. Batom, maquiagem. Então, além do corpo estar vindo ao longo da evolução sendo modificado para parecer algo que não é, né? É por isso que o ser humano é tão iludido, porque nós fomos esculpidos para parecermos algo que nós não somos. Eu não sei se isso partiu do próprio comportamento do ser humano a partir do momento que ele parou e começou a pensar, né? Parou para pensar. Aí surgiu o Homo sapiens, um animal que pensa, um predador que pensa. E aí esse predador foi se configurando num corpo que não parece o que é.
um cadáver ambulante. Você olha para qualquer ser humano, é um animal. É por isso que as pessoas se espantam tanto quando vem um acidente, né? Que aí vem às vezes um braço arrancado, uma perna arrancada, músculos expostos, vísceras. As pessoas se assombram, as pessoas se desesperam. É um espetáculo grotesco ver o ser humano por dentro. Autópsia, poucas pessoas não ficam chocadas diante de uma autópsia, poucas pessoas não ficam chocadas em ver como elas são por dentro. Porque as pessoas gostam da superfície. As pessoas gostam de olhar essa figura humana como se fosse um boneco, como se fosse sintético. Nossas mulheres, né, chegaram a um nível de requinte, os seus corpos curvilíneos, macios, uma mulher linda, perfeita, de curvas perfeitas, parece uma boneca. Você não vê carne, cara. Nós não temos essa capacidade de olhar o outro como carne. A gente não tem essa capacidade de imaginar que dentro do peito tem uma bomba, um músculo cardíaco batendo, né? Contraindo, né? Sístole e diástole, contraindo, expandindo. Ninguém olha o ser humano e vê um coração batendo. Ninguém olha o ser humano e vê vísceras. Ninguém olha uma barriguinha de uma mulher linda, cheia de vísceras, cheia de fezes. Não. Ninguém olha uma pessoa e vê um estômago, um pulmão. Nós temos essa configuração que parece plástico, parece algo sintético. Então, como eu falei no início do vídeo, né? Quando a gente começa a pensar filosoficamente sobre essas questões, quando a gente começa a reavaliar a nossa própria visão, porque a massa, a visão massificada que é passada pra gente, é uma visão totalmente ilusória, de que pessoas são algo, né, que apenas aparentam ser, mas não são de verdade. Nós não somos de plástico, nós não somos bonecos. As pessoas fazem bonecos muito parecidos, né, com o ser humano. O plástico, o silicone, é muito parecido com a pele humana. Nós temos até as sex dolls, né? São bonecas caríssimas. Tem umas aí tem de todos os valores, né? Mas as melhores, as mais parecidas com uma mulher de verdade, sex dolls, né? Bonecas sexuais, que são usadas para sexo mesmo, como se fosse uma mulher. Tem o tamanho de uma mulher, tem a estrutura óssea, como se fosse de uma mulher, né? Tem o esqueleto interno, recoberto por silicone, e aí você tem um corpo análogo, né? Muito idêntico ao de uma mulher. Se você pagar aí 10 mil reais, praticamente você vai ter, né, uma mulher de silicone, entende? São as sex dolls. E aí, né, o órgão genital, ânus, boca, tudo muito parecido com o ser humano. Por quê? Porque nós somos esses seres que parecemos sintéticos. E aí a gente está fazendo a IA, né, a inteligência artificial, a nossa imagem e semelhança. É por isso que você olha um boneco, né, de IA, uma Android IA, parece muito com a gente, mas é sintético. É de silicone, é de plástico, cheio de fios por dentro. Mas se você encobre, né, esse esqueleto tecnológico, cheio de fios, cheio de câmeras, cheio de sensores, você coloca um aspecto humano, parece, né, algo realmente que é um boneco, como se fosse um boneco humano, um androide. E nós olhamos para nós mesmos dessa forma. Nós nos olhamos como seres sintéticos. Por isso que está tão introjetado na mente do ser humano essa questão de usar os outros como objeto. Por que uma pessoa quer ter filho? Porque a pessoa não considera que vai ter um filhote de carne, um animalzinho. Não, considera que vai ter um ser angelical, a sua imagem e semelhança, com aquela carne macia que parece plástico. Então nós nos olhamos como objetos, né? As pessoas querem ter filho porque querem ter um objeto, querem ser donos de alguma coisa. Tem gente que até compra filho, né? Tem um tráfico de crianças aí. As pessoas compram filhos, pagam em dinheiro, né, para comprar uma criança. Isso acontece. Por quê? Porque as pessoas veem as outras como objetos. As pessoas veem as outras como se fossem coisas. Por que é tão difícil a empatia? Por que é tão difícil nossos governantes, as pessoas que têm poder, olharem para as outras com empatia, com compaixão? É muito difícil, porque as pessoas olham as outras como se fossem objetos.
E nós temos essa configuração plástica, né? Que isso aqui não parece um animal, isso aqui não parece carne. Nós não parecemos feitos de carne. Nós realmente parecemos sintéticos. Parecemos bonecos. Não parecemos vivos do ponto de vista orgânico. Você olha uma mulher maravilhosa, objeto de desejo, você não vê, não adianta, você não vê como de carne. Você vê como algo divino, sintético, né? Por divino, vamos poder entender como sintético. Algo que parece de plástico. Não parece de um pertencente ao mundo animal. Porque o divino, né, só vai ser atingido através da tecnologia. A religião é uma mentira. A religião pode ter tido até o sonho, né, da imortalidade, mas a imortalidade só é possível através da tecnologia. A religião pode até ter tido o sonho de você poder ser mais jovem, se conservar jovem, não envelhecer, ser imortal. Nada disso vai ser possível a não ser através da tecnologia. Através da nanotecnologia, da interferência da mente humana, utilizando inclusive a inteligência artificial para auxiliar, né? Porque a inteligência artificial ela é exponencialmente muito mais poderosa do que a inteligência do homem. Tá uma capacidade mental muito maior. E só não é maior ainda porque ainda não se tornou consciente, né? Porque quando a IA se tornar consciente, vai ser a singularidade, a mais nova forma de inteligência, feita a nossa imagem e semelhança. E vai ter um corpo parecido com o nosso, porque o nosso corpo não parece de carne. Até se você olhar os animais, né, são cobertos de pelo, os pets, você não vê um pet como, você vê como parece um bicho de pelúcia, né? Aquele olho brilhando, parece um diamante, o pelo viçoso, aqueles movimentos elegantes, os gatos, né, os cachorros. Você não vê como carne, você vê como um objeto, você vê como algo, eu digo divino, fora do campo orgânico, fora, né, do campo material, porque divino, como eu falei, divino só vai ser possível através da tecnologia. Homens com uma pele mais resistente ao calor, ao frio, homens com peles impenetráveis por objetos pérfuro-contundentes, homens que corram mais rápido, que enxerguem muito mais longe, que ouçam muito melhor, com capacidade talvez até mesmo de comunicação telepática, tudo isso, né? Homens com Wi-Fi, né? Aqui na mente, falando uns com os outros através de eletromagnetismo, olha só. Então tudo isso é possível através da tecnologia. E Deus, a ideia desse conceito de Deus, imortal, onipresente, né? Hoje nós já somos onipresentes em vários, nós podemos estar longe e vendo tudo, né? Vendo o mundo inteiro. Nós temos um sistema de câmeras espalhados aí pelo mundo todo. Hoje o mundo está cada vez mais vigiado. Então, onipresença, né? Você pode estar em casa, vendo outros lugares, vendo o seu trabalho, através de câmeras. Isso chama onipresença. Presença em todos os lugares. A internet está em todos os lugares. Onipresença, tecnologia, né? Onisciência, internet também, né? Você pode acessar diversos conhecimentos, praticamente todos os assuntos na internet. Onisciência, onipresença, onipotência. Quando nós chegarmos a um nível tecnológico muito alto, nós vamos dominar até viagens espaciais, dominar todo o controle da energia nesse mundo aqui, entende? Dominar o Sol, controlar o nosso Sol, isso tudo, talvez daqui a centenas de anos, não sei, né? E aí, né, chega na questão da imortalidade, que também vai ser algo que só vai poder ser atingido através da tecnologia. É um sonho que a religião prometeu, mas nunca cumpriu, e que a tecnologia, a ciência, vai poder propiciar no futuro. Ou uma longevidade muito grande, né? Ou a própria imortalidade, a partir do momento que não se viva mais no mundo físico, mas sim no mundo virtual. Que as mentes possam entrar e viver seguras dentro de um mundo totalmente virtual, né? Fora da matéria. E aí o que eu queria dizer, se você tem que fazer esse trabalho na sua vida, né? Você tem que entender que quando você olha uma pessoa, você não vê a pessoa como ela é, um animal de carne e osso. Você vê uma deusa, você vê um deus, entenda-se por deuses, seres sintéticos,
seres que não são orgânicos, seres virtuais, com corpos humanos, seres poderosos. É isso que ilude o ser humano. E aí isso gera toda uma idolatria em cima da figura humana. Porque, como eu falei, você não vê o ser humano como ele é, um animal de carne e osso. Você vê um Deus. E deuses só são possíveis se forem virtuais ou sintéticos, criados pelo homem à sua imagem e semelhança. E o próprio Deus das religiões é um Deus sintético, né? Entre aspas. Ou seja, um Deus criado, um Deus que só existe na mente humana, que não existe em lugar nenhum mais no universo. Concorda? O Deus das religiões depende da cultura humana para existir. Só passou a existir quando a cultura humana surgiu na Terra. E aí o homem decidiu inventar esses supostos seres virtuais, imortais, indestrutíveis, superpoderosos. Parece, né, já numa visão prevendo uma premonição, não sei, né? Prevendo o futuro, né? Onde homens se fariam deuses. Mas até agora, o homem não passa de um boneco de carne. Se você olhar a pessoa como ela realmente é, você não vai mais usar pessoas como objetos, você não vai mais querer trazer pessoas para dentro da tua vida, porque você não vai querer trazer cadáveres, pessoas que não tem diferença uma pessoa do que vai estar no túmulo. É a mesma coisa. Vai estar no caixão no dia do velório. Se você se olhar no espelho, você vai ver exatamente o que vai estar no seu velório. Porque nós somos bonecos animados. Nós temos uma energia vital. Mas quando essa energia vital acaba, só sobra o cadáver. Então nós somos The Walking Dead, cadáveres ambulantes. Apenas animados por uma energia vital. Cadáveres que fedem, que cagam, que mijam, que se ferem com muita facilidade, extremamente frágeis. Mas o ser humano não olha assim, né? O ser humano tem essa sensação de imortalidade, que acha que pode tudo, sai se arriscando de todas as formas. A gente vê todo mundo se ferrando, sempre se ferrando por motivos inúteis, por motivos fúteis, gente se matando por nada, gente morrendo por nada. Porque as pessoas se confundem, acham que são super-homens, acham que os outros não são de carne, e que ela própria não é de carne. Então essa visão precisa ser mudada. Para nós, livres pensadores, nós que somos pessoas que temos uma visão além do alcance, uma visão muito mais ampla do que o indivíduo comum. Nosso trabalho aqui é para abrir cada vez mais a cabeça das pessoas, sabe? Se você ainda não assistiu, assista uma autópsia. Não tem nada demais. Você pode até se chocar inicialmente, mas depois você vai se acostumando a ver o que é o ser humano. Sabe? Assista uma autópsia de mulheres, você homem que quer trazer mulher para dentro da sua vida, seres que adoecem, seres cheios de problemas físicos, problemas emocionais. Mulher, então, que é toda desregulada hormonalmente, questões de menstruação, tudo isso, né? Se você olha isso como o que é um bicho feito para procriar, você não vai mais querer trazer essa bosta para dentro da tua vida. Nem ninguém para dentro da tua vida, né? Você não vai ver as pessoas como bonecos, ou pessoas como seres divinos e sintéticos. Você vai ver as pessoas como elas realmente são. Carne e osso. Esqueleto recoberto por carne. Só isso, né? Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos dê essa força. Faça parte aqui desse nosso canal para a gente poder expandir esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Então, fui.